Muito bem, galera. Então, bom dia aí a todos. Vamos continuar nossa aventura no mundo quântico. A gente já viu a questão do efeito fotoelétrico, a gente já viu a questão do espalhamento lá do Compton, que aí ele mistura ideias dos fótons com um pouco da relatividade, né, especial, que aí ele mistura a energia cinética relativística com a energia dos fótons. E ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão das partículas terem comportamento de matéria, né? De onda. E daí vem o princípio da incerteza. Enfim, tudo isso foi o nascimento do que a gente chama de física quântica. Esse começo do século XX, ali, o 1900 e pouco para frente, muitos fenômenos experimentais não tinham explicação. Muitos. E um deles era a questão do espectro de emissão e absorção de alguns gases. Eu vou espelhar aqui para vocês uma imagem, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então tá aí. Quando a galera colocava uma lâmpada, né, com filamento aquecido, bem aqui, ó, isso aqui é a nossa lâmpada, e ela emite luz com vários comprimentos de onda, né, isso aí é uma luz branca. Quando ela passa por uma rede de difração, aí a gente acaba vendo vários comprimentos de onda sendo detectados lá na tela. Na verdade, a gente vê todos os comprimentos de onda sendo detectados lá na tela. Isso quer dizer que ela tem um espectro contínuo, ou seja, todos os comprimentos de onda, todas as frequências estão contidas nessa radiação aí. Só que quando pegava, por exemplo, um gás específico, por exemplo, um gás mercúrio, ou um gás xenônio, qualquer outro tipo de gás, quando fazia o mesmo experimento, não aparecia um espectro contínuo de emissão na tela. Apareciam apenas franjas coloridas. Então você tinha lá uma franja amarela, uma franja verde, e assim por diante. E isso, galera, a física clássica não dava conta. Ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém entendia o porquê que apenas alguns comprimentos de onda estavam presentes dentro dessa luz emitida por esses tipos de gases. Isso a gente chama de linha espectral. De cada elemento vai ter uma linha espectral diferente. Então, olha só que doido. Aqui tem algumas linhas espectrais de emissão de alguns átomos e algumas moléculas. Pra vocês terem uma ideia, se você pegar o gás de hélio e aquecer ele, você só consegue enxergar essas cores. Ele só emite esses dois tipos de vermelho, esses dois tipos de azul, quer dizer, esses vários tipos de azul, né? Então, o hélio ele tem uma emissão, um espectro de emissão muito característico, que é só dele. Aí, quando você vai olhando para outros componentes químicos, vocês vão vendo que cada um deles tem um tipo de espectro de emissão diferente. Eles não emitem todas as frequências. Essa é a conversa. Eles não conseguem emitir todas as frequências da radiação eletromagnética. E isso, galera, era um problema para a época, porque para eles, os caras tinham que emitir todas as frequências, porque se você pega um gás e esquenta ele, as moléculas, né, se aquecem e tal, e quando você tem ali uma molécula vibrando, são cargas elétricas vibrando, e isso emite luz, né, emite radiação. Só que alguns compostos, e na verdade praticamente todos os compostos separados, né, individualmente, eles tinham espectros diferentes. Existiam espectros de absorção e emissão que não eram contínuos. Isso era um problema muito sério, né, muito sério para a época. Só que a galera do experimental, deixa eu ver se eu acho aqui uma figura. A galera do experimental, eles começavam a calcular essas linhas espectrais. Deixa eu ver se tem aqui a equação, só para mostrar para vocês. Eles começavam a calcular
qual era o comprimento de onda emitido por cada uma desses componentes. Então era tudo muito experimental e eles não conseguiam eles não conseguiam entender o porquê, mas eles conseguiam descobrir uma equação matemática que previsse qual o comprimento de onda estava sendo emitido, e eles conseguiam fazer a previsão de outros comprimentos de onda lá. Eu não estou achando essa equação, ela deve estar por aqui. Enfim. Está mais para frente. Aqui, ó, são as tal das séries de Lyman, de Balmer. Quando a galera pegava, por exemplo, o átomo de hidrogênio, eles conseguiam fazer previsões teóricas sobre as cores emitidas, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Existia uma equação para essa série de Lyman, existia uma equação para essa série de Balmer. Para cada uma dessas séries tinha uma equação, mas todas elas eram experimentais. E elas faziam previsão do que estava acontecendo. E a equação era mais ou menos isso aqui, ó. Era mais ou menos isso aqui. Isso aqui já é o final de tudo. Mas eles conseguiam fazer previsões muito bem definidas. Quem veio explicar de uma maneira correta toda essa história foi o Bohr. O Bohr, galera, ele teve uma sacada genial, e claro que se apropriando do conceito de Planck, lá da radiação, né, eletromagnética, e ele sabia que tinha problemas com o átomo de Rutherford, porque o átomo de Rutherford, ele era, na época, né, a saída para a explicação dos átomos, ele era um modelo planetário, né, que você tinha lá o núcleo, que tinha os prótons e os nêutrons, e os elétrons lá na eletrosfera. O problema é o seguinte, cara, já se sabia na época, pelas equações de Maxwell, e elas eram muito bem aceitas, e são até hoje, que se você tem uma carga elétrica em repouso, essa carga elétrica, ela produz um campo elétrico. Isso aí todo mundo já está ligado. Se ela é positiva, o campo elétrico é para fora. Esse aqui é o campo elétrico dessa carga. Agora, se essa carga elétrica tiver com movimento uniforme, com a velocidade, aí ela vai produzir, além do campo elétrico em volta dela, ela vai produzir o campo magnético em volta dela. Então você tem aí dois campos de naturezas aparentemente distintas. Um é o campo elétrico, outro é o campo magnético. Os dois juntos formam o que nós chamamos de campo eletromagnético. Só que quando essas cargas estavam aceleradas em relação a um determinado referencial, esses campos, galera, é como se eles se soltassem da carga e começassem a viajar no espaço. Então, os campos elétricos e magnéticos, eles começavam a se propagar. Então, uma carga elétrica acelerada, o que ela faz? Ela emite radiação. Sacou? É isso que acontece, por exemplo, nas antenas de transmissão. Quando você tem lá uma antena de TV, por exemplo, você tem um pedaço de metal com elétrons oscilando. Aí esses elétrons, quando eles oscilam, isso é um movimento acelerado, né? E aí essa oscilação, ela acaba emitindo uma radiação eletromagnética, que é o sinal do seu rádio, da sua televisão. Enfim, e o contrário também é válido, né? Quando a antena está aqui, ela recebe a radiação, o elétron absorve e oscila com essa frequência, e isso tem um circuitozinho que entende isso como uma informação. Tá? Mas o grande lance é o seguinte, cara. Pensa no átomo de Rutherford. Se o átomo de Rutherford ele é com elétrons que vão girando ali em volta do núcleo, o fato de estar girando, pensem, é um movimento acelerado. É um movimento acelerado. E se é um movimento acelerado, esses elétrons aí, ó, eles tinham que emitir radiação eletromagnética. Ou seja,
o átomo, pela simples existência dele, tinha que emitir luz, tinha que emitir algum tipo de radiação eletromagnética. Só que aí tem um problema, pô. Se o átomo emitisse luz, luz tem energia. Por conservação, se você está perdendo uma forma de energia para a radiação, você tem que perder alguma outra forma de energia, né? Por conservação de energia. Você está jogando uma radiação para fora, então uma parte da sua energia está sendo perdida. E aí você perderia isso em forma de energia cinética. Então, esse elétron que está aqui, ele teria que ir perdendo energia cinética, até colapsar. E você não vê isso, né? A natureza não tem isso. Os átomos não colapsam na natureza. Então, o modelo de Rutherford, ele deixava o átomo instável. O modelo de Rutherford, galera, não explicava a estabilidade dos átomos. Então, o modelo de Rutherford não explicava o mundo. Porque você não vê átomos colapsando à sua volta. Você vê as coisas existindo. Né? E se elas existem, é porque os átomos eles têm uma certa estabilidade. Não posso dizer que é uma estabilidade infinita, porque talvez a estabilidade deles seja uma estabilidade muito maior que o nosso tempo de vida, né? Então a gente não pode mensurar isso, mas então para a gente é uma estabilidade infinita, está sempre ali naquela situação. Então, o Rutherford, ele sabia do problema, né? Claro, ele sabia. Mas não sabia como resolver esse problema. E aí quem resolveu esse problema foi o Bohr. Né? De uma maneira bem simples, tá? O átomo de Bohr, galera, ele só usou para o hidrogênio, tá? Ele só usou para o hidrogênio. Quando ele viu aquelas séries que eu mostrei para vocês, série de Balmer, série de Lyman, aí ele teve a sacada, ele falou assim, cara, imagina, galera, os caras estavam descobrindo as coisas. Ele viu o artigo do Einstein sobre efeito fotoelétrico. Ele viu o do Planck sobre o conta de luz, que a energia era quantizada. E aí ele viu os espectros de emissão e radiação e absorção dos átomos. E falou, porra, tem alguma coisa aí, velho. Porque se os átomos eles emitem apenas algumas frequências, e a frequência está associada à energia dos fótons, então deve ter alguma coisa aí que explique o porquê que nós temos radiação discreta de frequências, só algumas frequências, e não um espectro contínuo com todas as frequências sendo emitidas. E aí ele se debruçou e teve a sacada lógica, né? E qual foi a sacada lógica dele? Vamos lá, então. Agora a gente começa. Então, o átomo de Bohr. Lembra, galera, que isso aqui só vale para o hidrogênio, tá? Quando você vai para outros átomos, isso aqui já não é suficiente, porque não explica mais tão bem. Aí você fala, professor, por que então só o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o cara mais simples. Ele só tem um elétron hidrogênio. Ele só tem... Virgem Maria, hidrogênio. A cabeça ainda tá acordando, tá, galera? Vamos soletrar que é pra cabecinha pegar no tranco. Então, o átomo de hidrogênio é um carinha muito simples. E ele é muito abundante no universo, porque basta um próton se ligar a um elétron e você tem o tal do átomo de hidrogênio. E aí você não tem interação, por exemplo, elétron-elétron. O hélio, ele já tem 2 elétrons. Então, além da interação entre o próton e o elétron, ele tem interação entre os elétrons. E essa interação entre os elétrons torna o sistema um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer o caminho
Contrário ao que o Bohr fez, tá? Por uma questão didática só. Mas o Bohr, ele chegou nas conclusões depois de ter feito bastante conta. Mas as conclusões, então, que ele chegou é o seguinte: a gente tem que partir de algumas coisas. Primeiro, o modelo proposto por Rutherford não explicava a estabilidade dos átomos. Esse modelo de Rutherford, galera, era de 1911. 1911. E ele, vocês sabem como é que aconteceu, né? Ele foi, inclusive, uma das coisas fantásticas da física, onde ele pediu pro aluno dele de doutorado, eles estavam emitindo, era a partícula alfa, né? Em cima de folhas de ouro, bem fininhas de ouro. E aí ele começou a medir para onde que essas partículas alfa eram desviadas. E aí, um belo dia, ele, falou assim pro aluno dele, falou assim, não, faz o seguinte, cara, Cara, ele falou, pela biografia, disse que ele falou assim, uma parada que ele, na verdade, queria dar trabalho pro cara, pro moleque, e não esperava grande coisa disso, dessa parada que ele tava pedindo. Ele pediu para ele colocar um detector atrás. Aqui, ó. Acho que aqui tem um desenho. Ele pediu pro bichinho lá, pro doutorando dele, colocar um detector atrás da porrada da colisão entre aqui, ó, entre as partículas alfa e o átomo de ouro. Aqui tem, pronto. Então, ele colocava, na verdade, todas as telas de captação da radiação alfa aqui na frente. E aí, um belo dia, ele falou assim, faz o seguinte, coloca essas telas aí ao redor da sala toda. E aí, bicho, ele começou a registrar partícula alfa batendo e voltando assim, ó, numa direção muito fora. É como ele até descreveu aqui, ó, olha essa parte grifada aqui do livro. Foi quase tão incrível como se você tivesse atirado uma concha de 35 centímetros em um pedaço de papel e ela retornasse e atingisse você. Então, foi um evento, assim, absurdo. E aí, com isso, descobriu-se que o átomo tem um núcleo, né? Porque a partícula alfa, ela bate no núcleo e aí retorna numa trajetória bem diferente da trajetória que ela seguia. Né? E aí ele teve um modelo Rutherford, ele explicou algumas coisas, mas não explicou todas as coisas. Né? Essa questão da estabilidade ficou faltando. Então, o modelo de Rutherford não explicava. As linhas espectrais de emissão e absorção, daquela que eu te mostrei para vocês, também não era explicado pela física da época. Então, o que aconteceu? O Bohr, ele teve que partir de alguns pressupostos, que a gente chama de postulados, tá? Então, vou botar aqui, ó. Postulados de Bohr. Então, ele partiu dos postulados. Qual é o primeiro postulado, então, que nós podemos pensar? Primeiro, ele viu que os átomos, galera, eles eram estáveis, né? Então, os elétrons não emitiam radiação eletromagnética. Então, a primeira coisa que ele partiu foi que o elétron, eu vou escrever aqui para vocês terem anotadinho, tá? O elétron do átomo de hidrogênio ele vai descrever órbitas estáveis. Então, deixa eu resumir aqui para vocês.
Quando ele quer dizer estáveis, é que, além dele continuar naquela órbita fixa, o elétron não emite radiação eletromagnética como o átomo de Rutherford previa, né, de alguma maneira. Então, ele descreve órbitas estáveis, em torno do núcleo, né? E ele só emitia radiação ou absorvia radiação quando mudasse de órbita. Então, vou botar aqui, ó, apenas emitindo radiação emitindo ou absorvendo. Radiação quando mudar de órbita. Então, isso aqui era a condição necessária para rolar emissão ou absorção de luz. Aí percebam, galera, o Bohr, ele não sabia o porquê ainda disso, né? Ele imaginava que a natureza fosse assim, por quê? Porque ele vê, ele entendeu assim, e a natureza funcionava assim. Agora, o porquê que era assim, as coisas só foram ter corpo mais tarde, tá? Mas ele já começou a entender que era assim, e aí postulou essas duas ideias. A segunda ideia era exatamente a do momento angular. Então, o momento angular, opa, do elétron é quantizado. É quantizado. De onde que ele tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia da constante de Planck. Eu não sei se vocês lembram, mas a constante de Planck, ela tem uma unidade de joules vezes segundo. E como a constante de Planck já estava muito bem, já tinha, 10 anos praticamente, que o Planck tinha escrito o artigo dele sobre, né, sobre essa constante aí, joules vezes segundo, galera, isso é energia vezes tempo. Se você for abrindo essa historinha de energia vezes tempo, isso aqui é Newton vezes metro vezes segundo. Se você for abrir mais, isso aqui é quilo vezes metro quadrado, né? Ó, isso aqui é quilo vezes Metro segundo ao quadrado. metros por segundo ao quadrado, perfeito. Vezes segundo, aí vezes o metro lá ainda, né? Então, vezes metro, vezes segundo. Aí, se você cortar aqui segundo com segundo, tu vai encontrar uma unidade que é dada por quilo vezes metros vezes metros por segundo. O que é isso? Isso é massa, distância, né, que é o raio,
vezes a velocidade. Então, a constante de Planck tinha unidade de momento angular, porque esse aqui é momento angular, né, que é a quantidade de movimento linear vezes o raio. Então, existia uma quantidade de momento angular do elétron, e como tinha a constante de Planck que associava a energia, ele começou a associar as coisas. Falou, pô, a energia é quantizada, ela vem em pacotes. O momento angular tem a ver com a constante de Planck. Então, se eu considerar que o momento angular é quantizado, eu estou falando que o momento angular ele é discreto, ele é fixo ali naquele valor, naquele momento ali, e aí quando eu mudar de órbita, eu mudei de momento angular. Né? E aí ele partiu desse princípio. E aí qual foi a lógica do cara? Vou falar o seguinte, olha, o momento angular, então, ele vai ser descrito como sendo um número, daí que vem a quantização, né? O número inteiro, vezes o H cortado. É claro que ele não tirou isso do chapéu, né? Isso veio depois de algumas contas, mas no final a gente vai entender exatamente isso. Onde esse N aí, galera, é 1, é 2, é 3, e assim por diante. Então, ou seja, são números inteiros. Com esses dois postulados, a gente consegue fazer algumas análises. E aí a gente consegue chegar a resultados muito satisfatórios. É óbvio que o átomo de Bohr não é a versão final do átomo, tá? Aqui tem erros ainda, até porque nós vamos fazer uma análise, que eu vou chamar aqui para vocês, de análise semiclássica. Ou quase clássica, tá? Tanto faz. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma análise semiclássica. Com esses postulados. Bom, deixa eu fazer um negócio aqui para ficar arrumadinho. Imaginem, galera, então, que eu tenho um núcleo. Tá, aqui está o núcleo do meu átomo de hidrogênio, vou botar marrom por aqui. Onde nesse núcleo nós temos o próton, apenas o próton, porque o átomo de hidrogênio ele é assim. Então está aqui o núcleo. E nós vamos ter o elétron. E a órbita do elétron, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Dá para entender, né? E esse aí vai ser a nossa órbita do elétron. Tudo bem? Então vamos colocar aqui um elétronzinho por aqui. Deixa eu até trocar de cor. Percebam que ele ainda está considerando o elétron como sendo uma bolinha. Tá? É lógico que isso aí é um problema, mas porque eu falei para vocês, isso aqui é uma análise semiclássica. Tá? O núcleo ele é um cara positivo, porque é o próton que está lá dentro. É o próton que está lá dentro. Nós temos aí um raio. Vamos colocar o raio. O raio da órbita. Vou colocar de vermelhinho. Nós temos a velocidade do elétron. E a velocidade do elétron, lembrem que ela é tangente à trajetória. Eu vou colocar com essa cor aqui, ó. Então, aqui está a velocidade do elétron. Tangente à trajetória. E essas duas condições me levam ao momento angular. E aí, o momento angular, vocês lembram que é o R vetor P.
né, um produto vetorial. Então, nós vamos ter um momento angular que vai ser perpendicular ao plano. Vamos colocar de outra cor esse momento angular, vou colocar aqui, ó, momento angular assim. Então, o momento angular, ele aparece aqui perpendicular. É aquele mesmo momento angular que vocês estudaram na mecânica, tá, galera? Não sei se é mecânica 1 ou mecânica 2. Mas ele forma, então, um ângulo de 90 graus. Vamos botar aqui esses caras, ó. Então, aqui nós temos o momento angular clássico. Nós temos aqui a velocidade. E nós temos o raio da trajetória. Pronto. Isso aí é o átomo de hidrogênio, né? Aí, com esse átomo de hidrogênio, a gente pode aplicar esses postulados. A primeira coisa que a gente pode fazer é aplicar o que a gente conhece. O que a gente conhece? A gente conhece a lei de Newton. Quando a gente fala lei de Newton, a gente se refere sempre à segunda, tá? Quando fala só assim, é sempre a segunda. Então, o que a gente vai ter ali, galera? A gente vai ter uma força centrípeta, que é a resultante que faz o bichinho rodar, e isso é associado à força elétrica, que a gente conhece como a lei de Coulomb. Certo? Então, quem é a força centrípeta? É m vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo r, e a lei de Coulomb é 1, a constante, né? 1 sobre 4π vezes ε0, vezes carga, como é próton e elétron, é a mesma carga, só muda o sinal, mas aqui isso não entra na conta, então fica a carga elementar ao quadrado, dividido pela distância entre eles, que é o próprio raio ao quadrado. Só juntar aqui. Bom, daqui a gente tira algumas coisas. Primeiro, eu encontro que esse raio vai embora com esse, e aí m vezes v ao quadrado pode ser escrito como sendo e ao quadrado sobre 4π ε0r. Isso é uma informação que eu vou guardar. Ela veio de uma análise puramente clássica. Tá? Eu vou chamar de 1. Vou chamar de 1. Segunda coisa, vamos passar por agora para outra análise, que é a análise do momento. Então, letra B. E agora vai entrar a condição nova, que é a condição quântica. Momento linear. Tá. O que o momento linear diz? Ele diz duas coisas. Tem uma coisa nova, que é L é igual a NH cortado. E, classicamente, que é o momento clássico, a gente tem a condição R vetor P, né? E o P é dado por NV, como o ângulo aí é 90 graus, a gente pode escrever R, M, V. Esse é o momento angular clássico, tá, galera? Momento angular clássico. Se a gente igualar as duas quantidades, a gente escreve assim, ó. E aí, por isso que a gente chama de análise semiclássica. Porque eu estou associando uma situação nova, quântica, com uma situação clássica que já era conhecida. Então, tem suas falhas? Vai ter. Mas já explica muito mais do que a física clássica já explicava. Então, NH cortado vai ser igual a RMV. Daqui a gente consegue encontrar a velocidade. Então, já dá para enxergar que a velocidade vai ser conservada. Isso é consequência, né, da quantização consequência da quantização do momento.
Então, a velocidade vai ser igual a NH cortado sobre RM, não é isso? É isso. Deixa eu só arrumar esse M aqui. E eu posso chamar essa equação de 2. Chamar essa equação de 2. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação da velocidade lá na velocidade de cima. Tá bom? Então, vamos passar para um próximo quadro aqui, ó. E aí, qual é a ideia agora? A ideia é substituir aquela equação que eu chamei de 2 lá na 1. Então, substituindo 2 em 1, o que nós vamos ter? Então, a 1, ela tinha um lado a lei de Coulomb e do outro a força centrípeta. E a força centrípeta era assim, mv quadrado. Só que aí o v quadrado, ele vai se transformar no que a gente acabou de encontrar. Que era nh cortado sobre mrm, né? Tudo isso ao quadrado. Isso era igual ao lado da lei de Coulomb, que é e quadrado sobre 4π ε0 vezes 1r, já sem quadrado, porque a gente já tinha cortado. Bom, dá para a gente fazer alguns cancelamentos aqui, né? Vai ter um r ao quadrado do lado, eu vou cortar com um r do lado de cá. O que mais? Vai ter um m aqui que vai embora com m daqui de dentro, então eu vou cortar um r e um m, eu não vou passar a faca aqui dentro, não, senão depois a gente confunde. Mas, no final das contas, ficaria assim, ó. N quadrado, H cortado ao quadrado, sobre R, ficou um R porque eu cortei o outro lá, um M, que já estava ao quadrado. Tudo isso, então, vai ficar igual a carga elementar ao quadrado sobre 4π ε0. Muito bem. O que eu quero daqui? Eu quero, galera, isolar o raio. Se você isolar o raio, uma coisa muito interessante vai aparecer. Então, na hora que eu isolar o raio, ele vai ser escrito assim, ó. Vou passar o 4π ε0 para lá multiplicando, né? Então, vai ficar assim, 4π ε0 vezes o h cortado ao quadrado. E é isso, tudo isso dividido por... tem um pitbull em casa. Dividido por quem? Por m é ao quadrado. Aí tem um n ainda aqui, ó. Tem um n ao quadrado. Galera, vocês me dão 2 minutinhos, rapidão. Pronto, estamos de volta. Não matei o cachorro não, viu? Bom, então,
vocês percebam aí, meu povo, que o raio ele está associado com algumas coisas. Para deixar o valor próximo do que, ou então igual ao livro de vocês, eu vou trocar o H cortado pelo valor que vocês já conhecem, que é o H sobre 2π. Quando você jogar esse valor lá dentro, percebam que o 2 vai ao quadrado, o π vai ao quadrado, né? No final das contas, vai acabar cortando algumas coisas. Então, vamos fazer devagarzinho aqui, ó. Então, o R, oxente, o R é igual a 4π epsilon zero dividido por m e ao quadrado. Aí ficamos com h quadrado sobre 4π ao quadrado. E aí eu vou deixar o mzinho ao quadrado aqui do lado de fora. Bom, aí vai embora, né? O 4, vai embora 1π. E aí a gente escreve que o raio, aí fica igual ao livro de vocês. Vai ficar epsilon zero h quadrado dividido por mπ qualquer coisa vocês dão um grito aí, se eu estiver cometendo alguma besteira. Aqui foi embora um 4, né? mπ vezes a carga elementar ao quadrado vezes um n ao quadrado. Estou certinho. Eu deixei, galera, esse n aí de fora de propósito. Por quê? Porque vocês estão vendo que o número que multiplica o n, esse número aqui, ó, ele é todo constante. O epsilon zero não muda, o h não muda, o m não muda, o p é tudo número. Ou seja, não são variáveis. Isso quer dizer, galera, que o nosso... Isso quer dizer que o raio, ele só depende do n. E esse n, então, ele vai ser associado com a órbita que o elétron se encontra. É por isso que aqui nós vamos colocar um nzinho embaixo do r. E falar assim, ó, eu tenho um r que depende do n. Então eu vou ter um r para o n igual a 1, um r para o n igual a 2, e cada órbita vai me dar um raio diferente. Então, isso quer dizer o seguinte, o elétron, ele não pode, de acordo com essa teoria, ele não pode ocupar uma órbita diferente dessa órbita que está dada aqui nessa equação. Beleza? Então, a órbita ela é múltipla de uma órbita... que nós vamos chamar da órbita mais baixa possível, que é o seguinte, vou botar assim, ó, quem seria a órbita mais baixa possível? Eu vou chamar, galera, tudo isso aqui, por exemplo, se você quiser o R1, que é a órbita mais baixa possível, o R1 vai te dar esse n igual a 1, então vai ficar só essa constante, tá? Então a gente pode escrever que o Rn ele vai ser escrito como uma constante. Essa constante eu vou chamar de A0, que é o que o livro de vocês faz, vezes n ao quadrado. E quem é esse A0? Essa constante aí, ε0, h ao quadrado, sobre mπ e quadrado. Pronto. Beleza? E esse valorzinho aí, ele vai ter um nome bem legal. Nós vamos chamar isto de raio de Bohr.
B. Bom, que é, na verdade, o raio, é o mais próximo que o elétron consegue chegar do próton, de acordo, claro, com essa teoria, né? Então, percebam que é o seguinte, galera, o que está acontecendo aqui é mais ou menos assim, ó. O raio depende do N ao quadrado. Então, se você pensar que o próton está por aqui, vou fazer um desenho, já eu apago. A primeira órbita, ela está sendo dada com N igual a 1. E o tamanho da órbita é o A0. Quando você vai para o N igual a 2, já é uma órbita mais longe. Esse é o N igual a 2. Só que o raio depende desse N ao quadrado. Então aqui fica 4 a 0. Quando você vai para o N igual a 3, o trem é mais longe ainda. Por quê? Porque você vai ter uma órbita dada por 9 vezes o A0. Sacou? Então, essas são as órbitas permitidas de acordo com o modelo de Bohr. Aí você fala, professor, mas isso aí é feito hoje em dia? Isso aí, a teoria hoje é assim também? Não. É claro que quando você toma hoje a física aplicada hoje, existe uma maior probabilidade dos elétrons ocuparem essas órbitas que estão aí, tá? Então, assim, não está de todo tão errado. Então, existe uma grande probabilidade. Mas como tudo é muito probabilístico na mecânica quântica atual, esses elétrons que estão aí, eles podem ocupar, na verdade, qualquer lugar. Então, existe uma probabilidade, por exemplo, do elétron estar dentro do núcleo? Existe. Existe. É baixo, mas existe. Existe uma probabilidade do elétron estar num lugar bem esquisito? Existe. Só que é uma probabilidade mais baixa. A maior probabilidade, porque, na verdade, você, quando fala da física atual, os elétrons não são bolinhas. Sacou? Se eles não são bolinhas, eu não posso identificar e localizar eles. Eu estou falando, na verdade, de uma nuvem eletrônica de probabilidades, que é o que a mecânica quântica atual ela aceita. Tudo bem? Mas esses resultados do Bohr não são tão ruins. Para a época, explicou, cara, muita coisa, galera. Explicou muita coisa de verdade. E aí, o que realmente fez o sucesso dessa teoria de Bohr foi explicar os espectros, né, de absorção e emissão. Então, vamos lá para esses espectros. Deixa eu parar um pouquinho de falar, deixa eu ouvir vocês. Alguma dúvida até aí? O Daniel, por que o produto da carga virou E ao quadrado? Por causa disso aqui, Daniel, ó. Calma aí. Porque eu acho que eu perdi um pouquinho dessa explicação aí. Não, aqui é simples, cara. É porque a lei de Coulomb, ela é assim, não é? Ó, F é igual ao K, que é 1 sobre 4π, epsilon 0. Aí tem um produto das duas cargas sobre a distância ao quadrado, não é isso? Só que quando eu estou falando do átomo de hidrogênio, eu tenho as duas cargas são o próton e o elétron. E a carga do próton é a carga elementar e a carga do elétron também é a carga elementar. Então, quando você multiplicar Ezinho vezes Ezinho, vai dar Ezinho ao quadrado. Beleza? Beleza, professor, entendi. Isso aí. Rara. Oi. Nesse caso aí é momento angular, né? É lei de Newton de momento angular, né? Ou é momento angular. Obrigado. É que eu fiquei confuso. Não, até eu fico, né? Porra, o cara escreve uma coisa e fala outra. Obrigado, foi no automático aqui. Momento angular. Mais alguma coisa, galera? Até aqui tá tudo em ordem? Estão acompanhando? Por mim, sim. Tá bom.
Então, vou seguir, tá? Qualquer coisa, vocês me falam aí. Bom, então vamos para a energia, né? Vamos entender como funciona a energia do átomo de hidrogênio. Então, vamos colocar aqui a letra C. Eu não sei que cores eu estava usando. Vou manter o padrão. Ah, estava usando o roxinho. Então, letra C. Vamos determinar a energia do átomo de hidrogênio. É claro que para determinar essa energia, né, vou chamar de energia total, é a energia total do sistema. Então, tem a energia do próton, a energia do elétron, e, é claro, a energia de ligação entre os dois. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente vai considerar o átomo em repouso, tá? Isso basta colocar o próton em repouso. A gente escolhe um referencial em que o próton está em repouso. Isso quer dizer que a gente vê o sistema em repouso. Beleza. O que é a energia total, galera? A energia total, ela vai ser dada como a soma, mudar de cor, ela vai ser dada como a soma das energias cinéticas, então energia total, energia cinética mais a energia, né, potencial. E essa energia potencial é a energia de ligação entre o próton e o elétron. E a energia cinética é a energia cinética do elétron, porque o próton ficou em repouso, o elétron está lá girando. Então, vamos lá. A energia total, ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2 mais a energia de ligação entre o próton e o elétron, vocês devem lembrar, lá do eletromagnetismo, é menos, porque é uma energia de atração, tá? De novo, o produto das cargas. A gente está usando a lei de Coulomb, só que usando energia. Lembra que a força elétrica, ela é o negativo da derivada do potencial em relação ao raio, tá? Então, se você integrar o U, você encontra, se você integrar a força, desculpa, a lei de Coulomb, você encontra esse cara aqui que eu estou falando. Então, fica 4π ε0 R sem quadrado, porque quando você integrar, vai embora esse R quadrado aí. É isso. Essa é a energia. Só que agora nós vamos colocar essa energia nos termos do que a gente já viu, né? Como que fica isso? Primeiro, então, galera, usando 1, então, vou botar aqui, ó, usando aquela equação 1, vamos voltar lá na equação 1. Aqui embaixo, né? Não, tá aqui. Aqui, ó. Onde tem mv quadrado, eu vou trocar por e quadrado 4πε0 r. Então, a energia total vai ficar assim. Energia total é igual a m sobre 2 vezes... m não, né? Eu tirei o m. Então, onde tem mv quadrado, a gente troca por e ao quadrado 4π epsilon r menos e quadrado, sobre 4π epsilon 0 r. Então, vocês estão vendo que os dois fatores são muito próximos um do outro. A diferença é que um tem um meio na frente e o outro não. Então, eu estou subtraindo uma coisa que é metade de uma coisa que é inteira. Se eu subtraio metade do inteiro, eu vou ficar com menos a metade.
Então, o resultado disso vai dar menos e ao quadrado sobre a metade desse valor, né? Então fica, ao invés de 4, fica 4 vezes 2, 8, π, ε0, r. Tudo bem? E esse r aqui, galera, é o raio que a gente viu lá atrás. Então, vamos substituir agora a equação, devo ter chamado de 3, não é? Não, aqui, ó, esse r aqui, eu vou chamar esse r aqui de 3, então. Esse raio n, e eu vou substituir aqui. Vou botar assim, ó, de acordo com 3, a energia total vai ser dada, então, por menos. E esse menos aí, ele é muito importante aparecer, tá? Porque ele identifica uma energia de atração. Menos 8 π ε0 vezes o nosso Rn. E aí vai ficar assim, ó. ε0 h quadrado n quadrado dividido por mπy0. Aí esse mπy0 eu posso subir ele, né? Então fica assim, m π ε0 não, é quadrado, mπ é quadrado. Bom, o que vai embora aqui dessa historinha? Vai embora o π. Mais alguém? Não, né? Então, juntando os termos todos, ficamos assim, ó. Energia total vai ser igual. Galera, E quadrado com E quadrado vai dar E a quarta. Então, vai aparecer o menos M E a quarta aqui em cima. Opa. Dividido, vamos lá, por 8 ε0 quadrado h quadrado. Então, 8 ε0 ao quadrado h quadrado. E aí vai aparecer o cara importante nessa historinha aí, que é o n. Aí o n, ele tá lá embaixo, eu vou deixar esse n então separado, vou botar ele aqui, ó, vezes 1 sobre n ao quadrado. De novo, galera, percebam que eu posso colocar de acordo com o, como é que fala? O raio de bola, se vocês quiserem, tá? Igual acho que o livro de vocês coloca, se eu não me engano, ele coloca com a zero embaixo. Mas, enfim, não precisa. Do jeito que está aí já está bom. Se você substituir todos os valores que estão dados nessa parte que é constante, então vocês estão vendo que a energia depende só do N, né? Vou até trocar aqui, ó. Eu vou chamar de EN. Por quê? Porque depende só do N. Toda essa parte que está aqui, daqui para cá, é um número que não é alterado. E se você substituir todos os valores, a massa do elétron, a carga do elétron, o H, o ε0, vocês vão chegar num valor bem tradicional. Eu vou até trocar de cor, porque, oh meu Deus, esse troço aqui é importante. Então, EN é igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado.
E esse 13,6, galera, está em electronvolts, tá? Não está em joules, não. Se você botar em joules, vai dar números muito pequenininhos. E aí a gente fica com uma escala ruim de trabalhar. Então, menos 13,6 eletronvolts sobre N ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu átomo, ele tem uma energia que ela é fixa para cada órbita. Então, a órbita 1 tem menos 13,6 sobre N ao quadrado, então sobre 1 ao quadrado. A órbita 2 sobre 2 ao quadrado, e assim por diante. Isso nos dá os níveis de energia. Então, vamos fazer aqui alguns níveis de energia para vocês entenderem o que está acontecendo. Pode abrir, pai. Vou botar alguns níveis aqui para vocês terem uma noção. Ó. Esse aqui, galera, é o nível mais baixo de energia, que nós vamos botar o nome de N igual a 1. À medida que eu vou subindo o nível, aí eu vou ter o N igual a 2. Vou botar aqui, ó, N igual a 2. Vou ter o N igual a 3. Só que como está dividido por N ao quadrado, vocês vão ver que essas linhas elas vão se aproximando umas das outras. Então, olha aí. N igual a 1, 2, 3, 4. Vou botar só mais um. N igual a 5 aqui, ó. Beleza? Então, o que é isso? Isso aqui é o N igual a 1. Opa. Esse aqui é o N igual a 2. Deixa eu botar do outro lado. Aí não vai caber, né? Esse aqui é. N igual a 2. N igual a 3. N igual a 4, N igual a 5, e aí esse trem ele vai subindo até o infinito. Até o infinito. Se a gente for colocar os valores de cada uma das energias associadas aí, vocês vão ver que o primeiro, vou botar do lado de cá, ele vai ter uma energia de menos 13,6 eletronvolts. O segundo, se você dividir agora por 13,6 por 4, porque o N é igual a 2, aí você vai encontrar menos 3,4 eletronvolts. Sai daqui você. E assim por diante. Então, menos 1,51. Eu já fiz a conta ontem para vocês. 0,85. Beleza? E o do 5 eu acabei que não fiz. Mas vocês estão vendo que as linhas elas vão se aproximando, porque tudo depende do N ao quadrado, né, dividido lá embaixo. Isso aqui são os níveis de energia. Eu vou escrever aqui para a gente. Níveis de E aí, galera, esses níveis de energia só bate bonitinho para o átomo de hidrogênio, tá? Quando vai para outro átomo, aí acaba ficando um pouco mais confuso. Quando você for para um N tendendo ao infinito, ou seja, o elétron ele está tão longe do próton, que a gente considera ele livre, a energia associada a isso
como vocês esperariam, é o zero. Ou seja, para você conseguir chutar o elétron do próton, do átomo de hidrogênio, e conseguir fugir, você precisa entregar uma energia total de quanto? De menos 13,6. Tudo bem? E aí a gente consegue estudar as transições, cara, porque as transições entre os estados, né? As transições entre os estados, elas vão ser dadas assim, ó. Vamos lá para arriba. Então, transição de estado. Então, vamos supor que o elétron ele vai pular de um estado inicial para um estado final. Como é que a gente calcula essa transição de energia? A gente faz assim, ó. Essa transição de energia, ou a variação da energia entre os dois estados, nada mais é do que a energia é N no estado final, menos a energia é N no estado inicial. Beleza? Então, substituindo nossa equação que a gente acabou de encontrar, vai ficar assim, ó. Delta E é igual a menos 13,6 sobre o N, que é o estado, né, a órbita final ao quadrado, menos, aí tem um menos de novo, porque já tem um menos 13,6, sobre o N inicial ao quadrado. Tá, galera? Arrumando as coisas aí, vocês vão ficar assim, ó. Arrumando tudo, o 13,6 ele é igual para todo mundo, então ele sai da conta. Então, menos 13,6, que multiplica 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre nf ao quadrado. Certo? E essa equação aqui, ela consegue fazer a transição dos níveis eletrônicos. Então, sempre que o elétron pular de um nível para o outro, ele vai sair de um N igual NI para um NF de valor diferente. E isso, galera, envolve uma energia sendo associada. Agora, vamos com calma. Ó. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Se eu escrever um delta E positivo, porque percebam que ali dentro tem uma subtração. Se o delta E, galera, ele é positivo, isso quer dizer que o N final ele vai ser maior que o N inicial, para essa conta aqui ser maior que zero. Então, o N final vai ser maior que o N inicial. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está saindo de um nível inicial baixo e está indo para um nível inicial alto. Então, você está saindo da parte, por exemplo, N igual a 1, indo para N igual a 2, por exemplo. Isso quer dizer que você está tendo um ganho de energia, o seu elétron está ganhando energia para conseguir subir de nível. Nesse momento, galera, isso quer dizer, então, que rolou uma absorção. Então, o elétron, ele absorveu absorção de energia. Tá bom? Já se você tiver o elétron perdendo energia, isso quer dizer que ele está saindo de um N F
na verdade está saindo de um NI, que vai ser maior do que o final. Ou seja, ele está descendo, ele está saindo de um nível de energia inicial alto para o nível de energia final mais baixo. E aí ele está tendo uma perda de energia, por isso que é negativa. Isso quer dizer, então, emissão. Emissão de radiação. Então, o átomo de Bohr, ele, galera, ele consegue explicar aquelas linhas lá, espectrais, de uma maneira, cara, perfeita. Porque, por exemplo, o que seria um elétron? Cada uma dessas órbitas são estáveis. Quando o elétron está lá no estado fundamental, por exemplo, deixa eu botar aqui uma corzinha mais chamativa. Quando o seu elétron está lá no estado fundamental, que é onde ele acaba ficando mesmo, naturalmente, né? Então ele está aqui. Vamos supor que o seu elétron está lá, o átomo de hidrogênio está no estado fundamental, no estado de baixa energia, papapá. E aí ou você esquenta ele, por exemplo, ou você joga luz em cima dele. Se você jogar a quantidade certa de energia, ele vai absorver essa quantidade de energia e aí ele pode pular para um estado de mais alta energia. Quando ele faz isso, o que aconteceu? Ele absorveu essa energia e pulou para um estado que garante essa energia. Percebam, galera, que nesse caso aqui, ele saiu do 1 e foi para o 3. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Se você subtrair aí os níveis, as duas energias, deixa eu abrir um calculador aqui. Então ele saiu do inicial menos 13,6 e foi lá por 1,51. Se você fizer 13,6 menos 1,51, isso quer dizer que ele adquiriu uma energia de 12,09 eletronvolts. Ou a mesma coisa acontece o contrário. Se ele está num nível de energia mais alto, eu vou mudar aqui de cor. Deixa eu botar um verde claro. Se ele está já no nível de energia mais alto por alguma coisa, todo o sistema, galera, tende a ficar no nível mais baixo, tá? Mas se por algum motivo ele subiu um nível de energia, em algum momento ele vai querer cair. Quando ele cai, ele também vai ter uma determinada variação de energia envolvida aí nessa história. Só que agora ele está indo do 4 para o 3. Então, se você fizer o final menos o inicial, isso vai dar um número negativo, menos 13,6 com 0,85. Então, 13,6, 0,85, isso vai dar 12,75 eletronvolts. E quando ele faz isso, ele emite uma radiação com determinado comprimento de onda. Nesse outro caso aqui, quando ele subiu, ele vai absorver uma radiação com determinado comprimento de onda. E isso, então, galera, justifica as linhas de emissão. Aquelas linhas que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, elas representam exatamente isso. Quais são as órbitas, as transições possíveis que o elétron pode fazer para os níveis de energia que ele possui. Então, ele pode emitir, ele pode absorver, e isso dá para a gente uma espectrografia do seu átomo. Ou como cada átomo tem níveis de energias diferentes, né? Como é que você sabe, por exemplo, que lá em Júpiter, né, o planeta Júpiter tem um determinado tipo de átomo na sua atmosfera? Pela cor. Por quê? Porque algumas cores são específicas de determinados átomos.
Vocês viram lá no desenhozinho? Deixa eu ver se eu consigo voltar para o desenhozinho aqui. Acho que está lá em cima. Aqui, ó. Vocês estão vendo que, por exemplo, o verde, esse verde muito, 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 muito claro aqui, ó, ele é típico do mercúrio. Então, vocês estão vendo que nenhum outro elemento daqui nessa tabela, por exemplo, emite esse tipo de verde. Então, se você encontrar um lugar onde está emitindo aquele verde, muito provavelmente ali tem um pouco de mercúrio. Então, vocês estão vendo que cada linha espectral tem uma forma diferente de distribuição de frequências. Isso quer dizer que cada átomo, galera, ou cada composto químico tem uma linha diferente. Isso é um registro, é como se fosse uma impressão digital do seu átomo ou da sua molécula que está lá. Bonito, né? Aí com isso você consegue descobrir, por exemplo, quais são os elementos químicos que estão presentes em lugares que você não tem acesso próximo, né? Bonito isso, né, galera? Alguma dúvida? Professor, qual livro é esse aí? Esse é o de vocês. Não, esse aqui não é de vocês, não. Esse aqui é o do Yang. Ah, massa, eu tenho esse aí. O Yang é muito bom, cara. Eu gosto muito desse livro aqui. Ele tem uma explicação, inclusive, às vezes mais intuitiva do que o do Halliday. É bom dar uma lida nele também. Quem tiver... Depois você é o cara da biblioteca virtual, depois você joga lá no grupo, pô. Tem esse aí, tem do Randall também. Bem Então, legal. Usem o grupo para vocês trocarem material também. Joga lá que aí todo mundo tem acesso, tá? Isso é importante. Beleza, vou jogar sim. Show de bola. Eu só escolhi o Halliday para a gente usar, por quê? Porque o Halliday é mais fácil de vocês acharem nas livrarias e tal. E ele tá lá como o primeiro da lista de vocês, do PPC lá, do plano de curso. E eu acho que todos os outros professores usam também, então eu não quis mudar um pouco a rotina de vocês, não. Mas tem livros melhores do que o Halliday, com certeza. O Halliday é bom de exercício, ele tem muito exercício bom. Mas de escrita, de teoria, ele às vezes simplifica demais as coisas e acaba, sei lá, confundindo. Tranquilo? Tá tranquilo aí, galera? Vocês sacaram a lógica do negócio? Então vocês estão vendo que eu voltei um pouco no tempo, né? Porque ontem eu falei no comprimento de onda de de Broglie, que foi escrito em mais ou menos 1925, 26. E hoje eu voltei um pouco para falar do Bohr, que foi feito antes. O Bohr, ele escreveu essa parada dele aqui em 1913, 2 anos depois do Rutherford. O Rutherford, ele fez a proposta dele do átomo em 11, galera gostou, tal, esse problema da estabilidade não foi muito bem aceito, e aí quem veio com a história da estabilidade foi o Bohr. Aí depois, cara, as coisas foram evoluindo, aí veio, quando entraram com a equação de Schrödinger, aí a galera realmente começou a entender um pouco melhor toda essa mecânica de movimentação desses seres quânticos aí. Diga, Denis. Cara, eu fico... É complicado estudar várias coisas diferentes ao mesmo tempo, né, velho? Acaba mudando tudo. Aqui não vai ter Lagrangiano, não, velho. O Lagrangiano na mecânica quântica, ele aparece só lá na teoria de campos, que é uma parada onde mistura mecânica quântica com relatividade. Pá, é uma doideira muito louca. Então aqui não vai ter isso, não. Professor? Diga. Acho que você não estava me ouvindo, não, né? Não, tava só um chiado, cara. Ah, foi mal. É que eu tô com fone de ouvido aqui, o microfone tá quebrado. Aí eu falando e
Aí nada. Com relação a esses níveis de energia, Aham, nesse último quadro do senhor, né, na parte esquerda inferior, certo. a variação de energia é de 4 para 3 ali? Ah, eu botei 4. É de 4 para 1, né? 4 para 1, né? É, Ah, não, beleza. normal. Deixa eu arrumar isso aqui. Não, de boas. Só para ter certeza que entendi mesmo. Ah, mas é isso mesmo, é porque às vezes eu falo uma coisa e acabo escrevendo outra. Mas sempre você identificar esse tipo de coisa, pode falar. Não, de boa. Valeu, professor. Valeu, Denis. Tranquilo, galera. Eu vou selecionar outros exercícios e jogar lá para vocês, tá? Para vocês tentarem ir fazendo. E aí, aproveitando que está quase todo mundo aí, pelo nosso cronograma, galera, na quinta que vem, eu já vou distribuir a segunda prova, tá? Querendo ou não, já tem um mês de aula aí já, e pelo nosso cronograma a gente termina essa parte do conteúdo semana que vem. Rapaz, acabou. Imagina, nós acabamos agosto, né? Aí a gente só tem agora o mês de setembro. E, cara, outubro não vai nem até o fim. Outubro só vai até dia 23. Então é correria, correria, correria. Por isso que eu diluí lá as entregas dos capítulos, para vocês poderem ter um pouco de paz. Senão... É claro que vai ter sempre alguma coisa para fazer, mas pelo menos não tá tudo, né, acumulado lá. Galera, eu vou parar a gravação.